Bom, seja bem-vindo. Estamos aqui para mais um episódio. Estamos com a parte 2, né, Wallace? Exatamente. Agora a parte 2 do nosso. A continuação daquele episódio lá onde eu contei a minha história. Agora vai ser mais uma resenha, um bate-papo, né? Pra gente poder tentar Isso, aí. vocês já conhecem o Wallace, né? Então, caso você está chegando agora nesse episódio, a gente teve o primeiro episódio, tá? Então tá aqui o cartão ali para você ir pro primeiro episódio, caso não tenha assistido. E seja bem-vindo mais uma vez, né? Se estamos aqui em tão pouco tempo, é que acho que a galera gostou ali do nosso bate-papo ali. Então seja bem-vindo mais uma vez, Wallace. Bom, obrigado. Quero mais uma vez agradecer pelo convite e espero poder agregar algum valor para quem tá assistindo, né? Deixar aqui algumas dicas, insights e é isso. Maravilha. Bom, hoje, qual que é a ideia? A gente teve alguns comentários assim, tal, e a ideia é a gente poder bater um papo, né, principalmente ali falando mais sobre dados, mas também de arquitetura. A gente a gente vê assim que normal a pessoa aprende uma arquitetura e ela acha que isso vai usar em tudo que é projeto, e não é o caso, né? Então, a gente teve uma jornada parecida ali. Então, a gente começou com projetos de BI, né? Um BI tradicional, tudo. Mas grandes empresas, o BI tradicional talvez não atenda. Então, não é que as tecnologias vão, a tecnologia vai avançando. O que acontece é que a gente vai evoluindo. Então, se a gente ficasse só nos projetos de BI tradicional, cada vez menos a gente teria menos projeto, porque as tecnologias vão avançando e a gente tem que ir acompanhando isso, né? A área de dados é muito boa, paga bem, tem trabalhos remotos, tem trabalhos híbridos, mas nós somos cobrados por estar sempre acompanhando as tecnologias. E, e se a gente for voltar lá no tempo ali, né? Como foi o seu projeto com o BI tradicional ali? E como que era o Wallace naquela época? É, vou tentar contar primeiro. Meu primeiro projeto foi: eu entrei numa empresa. E o desafio, eles tinham tudo em Excel e eles queriam criar uma estrutura automatizada de dados. E a ferramenta, o banco de dados era o SQL Server e o Power BI para visualização. E eu nunca tinha construído um DW, não tinha experiência nenhuma. E foi lá que eu aprendi a importância de buscar referências na comunidade, de buscar livros técnicos que me direcionasse para a construção de um DW, seguindo as melhores práticas. E foi basicamente isso, era transformar uma área de uma área não, a empresa toda, tinha diversos setores que usavam Excel e eles não queriam mais usar Excel, porque a gente sabe que Excel era tudo manual, informação errada o tempo todo. Então eu construí um DW usando o SQL Server e a ferramenta de visualização era o Power BI. Na época eu estava estudando dia e noite Power BI, e eu fiz a questão de um ETL usando o próprio Power BI, o que não é recomendado, né? Mesmo eu sabendo que não é recomendado, eu fiz e vi que por que que não é recomendado. Começou a Teve a ficar, certeza, né? tive a certeza, eu comprovei, tive a minha comprovação e foi então que eu entendi que era necessário fazer a transformação por fora e foi até assim, aproveitando aqui, e foi como eu conheci o teu trabalho, né? Teu trabalho lá divulgando a questão do Pentaho. Procurou o Pentaho no YouTube e não tem outro caminho. Exatamente, você é o embaixador do Pentaho no Brasil e comecei a utilizar, comecei a fazer o ETL por fora e aí o projeto começou realmente a ser entregue com uma certa qualidade, com velocidade, né? E realmente como tem que ser, né? O ETL fora da ferramenta de visualização. Você falando isso também me fez lembrar um dos meus primeiros projetos, que era um cenário parecido, e pô, é um cenário de muitas empresas hoje. Isso, mas a empresa tinha muita coisa em Excel, só que assim, tinham vários, era um e-commerce, então eles tinham vários sistemas, mas como que funcionava? Era um setor da logística. Tinha um profissional que chegava às 8 da manhã na empresa, e isso que eu tô contando é antes da pandemia, tá? E chegava às 8 da manhã e começava a exportar relatório do e-commerce A, do Marketplace B, sistema financeiro, sistema de nota, 2 horas. Aí 10 horas,
um relatório, uma planilha estava pronta. Para o quê? Para toda uma operação começar a trabalhar. E amanhã, os dados tinham que estar atualizados. O que acontecia? O mesmo processo. E depois, o mesmo processo, o mesmo processo. E aí, teve um dia que eu fui lá para o centro de distribuição, lá no interior de São Paulo, e ele falou, ó, preciso ver realmente o que você faz para eu poder automatizar o seu trabalho. E aí, a ele fez o tratamento, ia anotando, exclui coluna, métrica tal, e fui anotando. E aí, automatizei esse processo. Aí, quando eles chegaram, começava no dia seguinte, 8 da manhã, a planilha estava pronta. Que diferença, né? E aí, eles tinham 2 horas para analisar aqueles dados. Pô, mudou o setor ali. Mudou o setor. Então, quando a gente fala em automatização, não necessariamente a gente está falando de DW. O DW, a empresa vai fazer, talvez, vamos dizer, 2 meses, 3 meses, por exemplo. Só que esse processo eu fiz numa semana. Numa semana, pô, ganhei a confiança da empresa, né? Comecei a automatizar toda uma área e não necessariamente eu tive que criar um DW para isso. O que aconteceu? Outras áreas queriam a mesma coisa. E é aí que você vende um projeto de DW. E é aí que você vende talvez um projeto de Big Data, por exemplo. Mas para você gerar um retorno rápido, por exemplo, você não precisa vender um projeto de 6 meses. Então é por isso que já fizemos alguns eventos, vira e mexe a gente faz ainda, que a gente ensina ETL para a galera de Excel. Justamente porque só da pessoa fazer essa automatização, pô, já vai mudar o setor dessa pessoa, tá? Então, a gente começou aí, né? Então, foi nessa fase ali que eu entendi, assim, que o conhecimento de ETL não era só da TI, e sim de qualquer área, né? Eu costumo falar que todas as áreas trabalham com dados. A diferença é que a gente fornece os dados e as outras áreas consomem. Mas o que a gente teve de alunos, que era de logística, que era de financeiro, que fizeram a migração no setor deles. Você fazer uma migração na área de dados, você não necessariamente você precisa, como primeiro passo, ir para a área de dados. Por exemplo, a gente tem um consultor, foi o primeiro consultor que eu contratei, está na empresa até hoje, que na área de logística ele usava Pentaho e Power BI. Tava pronto. Eu só oficializei, né? Dei a oportunidade para ele, mas era alguém que estava pronto, tá? Só que o que acontece? Até pegando um exemplo desse consultor. Hoje ele trabalha com AWS, ele mexe com Linux, ele continua trabalhando com Pentaho. Tá voando, né? Foi alguém que acompanhou, foi evoluindo, tá? Se talvez eu ou ela, se a gente tivesse ficado no ETL tradicional, talvez a gente não tava aqui batendo esse papo. Com certeza. Então, na área da tecnologia, a gente, na época, foi uma baita evolução pra gente, porque a gente começou a fazer coisas que a gente não fazia, só que a gente continuou seguindo essa evolução, tá? Então, a gente começou a trabalhar com o Spark, com o Cloud, e depois desse teu projeto de ETL, assim, qual foi o que você acha que foi o próximo degrau, o próximo nível da tua carreira? Cara, o próximo degrau foi que eu considero foi quando eu entrei numa empresa para ser realmente engenheiro de dados. Porque eu passei por outros projetos depois desse que eu mencionei, mas sempre nessa vertente de construção de DW, manter o DW em dia, né? Fazer manutenção em procedures, manutenção em tabelas, criar tabelas novas, reports. Então sempre nessa pegada. E eu entrei numa empresa francesa aqui em Portugal e a gente prestava serviço para uma empresa da Angola. E o papel lá era ser realmente engenheiro de dados. E ali eu entendi realmente o que é engenharia de dados, que até então na minha cabeça engenharia de dados era fazer ETL. Era se eu pegava a tabela de um lugar e levava para o A outro. maioria das pessoas creio que deve ter essa ideia também. Exatamente. E não é só isso, né? É muito mais que isso. Isso também faz parte, né? É uma pequena parte de um trabalho complexo. Então, nessa empresa, assim, eu entendi, eu comecei a mexer em Linux, que até então eu não precisava, né? Porque eu fazia TL usando a stack basicamente Microsoft ou Pentaho. Então era E esse o são meu low trabalho. codes. São low Não tem codes. código, Exato, faz no exato. Windows. Sim, sim.
tem uma interface gráfica mais amigável ali. Mas na engenharia de dados, geralmente, né, a maior parte das ferramentas que você vai usar não tem interface gráfica. Então é tudo com código. O próprio Linux, né? Você entra lá, primeiro dia de trabalho, aquela história que eu contei aqui no episódio anterior, né? Então tive que aprender Linux, tive que aprender comando shell, automatizar coisas usando o crontab, utilizar Airflow também, que é uma ferramenta que para orquestrar o processo tinha que usar código. Então eu usava, por exemplo, usava ali o SQL Server Agent, que é usando caixinha. E aí quando eu fui automatizar com Airflow, eu tinha que criar uma DAG. Aí eu pensei, ué, mas tem que criar código só para agendar? Isso é meio louco, cara. Não, isso é insano. Não entrava na minha cabeça isso. Mas aí eu comecei a entender a importância, que dava para integrar com várias coisas, dava para fazer. Basicamente, com ferramentas de código, você tem poderes ilimitados, né? Então, mas foi importante eu ter aquela bagagem prévia do BI tradicional para eu poder migrar para a engenharia com mais facilidade. E mesmo assim foi difícil, porque tinha que aprender coisas novas, aprender o próprio sistema operacional novo. E então por isso que é recomendado ter uma bagagem em BI para você entender até como funciona o processo de BI, como que funciona um DW, como que funciona a construção de tabelas, a atualização dessas tabelas, para depois você querer ir para engenharia. Porque muita coisa do BI a gente usa na engenharia. Sim. Se a gente for pensar, a gente fala muito das camadas, né? De um data lake, de um lakehouse. Camada bronze, estagiário. Exatamente. Camada silver, ODS. E camada gold, o data warehouse com dimensões e fato. Carga incremental, Sim. se fala, Tudo isso. orquestração, documentação das tabelas. Então, assim, eu já tive. Quando a gente. Aqui na empresa, pô, a gente já lançou alguns cursos, inclusive essa caneca é de um deles, né? Foi quando a gente inovou no mercado, né? Que a gente tinha um curso de Pentaho e todo mundo falava que Pentaho era só um premise. A gente lançou um curso para integrar Pentaho com a AWS, né? Como criar um data lake na AWS usando o Pentaho. Depois fizemos com a Google. Então, por quê? Se eu não tivesse os conceitos de BI, a gente não tinha como fazer isso, tá? Então, pode mudar, pode ser diferente, mas se você tem o conceito, essa migração ela é mais tranquila. Quando a gente teve um curso de Python, e foi engraçado porque o Python ali muita gente procura, então a gente teve alunos que foram direto para o curso e a gente teve alunos que vieram do Pentaho. A forma ali, a evolução, a galera que veio do Pentágono já tinha uma base melhor. E a galera do Python, pô, por que eu vou usar dimensão e fato? Que era a galera que talvez vem da programação. Que em questão de código era muito melhor que a galera do BI. Mas é por isso que engenharia, né? Você vai ter uma galera que talvez que é melhor em programação, outra é uma galera que vem do BI. Mas por isso que é importante essa parte dos conceitos. Fundamental. Fundamental. E a gente entende na engenharia porque que é algo também para alto volume de dados. Sim, exatamente. E empresa que geralmente tem processos simples, por exemplo, usa tudo em Excel, Banco de dados pequeno. banco de dados pequeno, poucos relatórios, aí realmente não precisa de uma engenharia de dados, ela vai usar a arquitetura de um BI tradicional, né? Não vai usar um Databricks, né, para um volume de dados que cabe em Excel, né? Ó, posso até falar algo polêmico aqui, tá? Mas assim, se você tá numa empresa e sua empresa usa mais Excel, banco de dados pequenos, tá usando Databricks, ou tá usando até Spark de uma outra forma, procura a delegacia mais próxima e faz um BO que é igual. Com certeza, cara, exatamente. Tem que procurar a delegacia mais próxima aí, porque tem algo errado. Se Tem o algo dado errado. cabe no Excel e você tá usando Spark, com certeza tá errado. Tá errado. Tem que se falar. Brincadeiras à parte, mas o que a gente quer dizer? Que, por exemplo, vamos supor que um consultor passou por 3 projetos em grandes empresas, tá? Porque consultorias grandes, os clientes normalmente são grandes clientes. E basicamente os 3 projetos foram muito parecidos. O que essa pessoa vai pensar? Vai achar que aquilo é o normal do mercado, mas aquilo é uma bolha. Exato.
talvez o que Spark mesmo, 10% das empresas usem. Só que 90% não precisa usar. Um BI tradicional atende perfeitamente. Mas para essas 10%, um BI tradicional não vai atender. E como ter esse discernimento de você chegar numa empresa, saber, pô, aqui vai ser tal arquitetura e essa tal arquitetura não atende. Primeiro que é a experiência, né? Então, por isso é importante ter profissionais sêniores, uma boa bagagem nas empresas. E segundo, pô, faça uma POC, tá? Porque a gente vê muitas empresas já saindo e implementando, mas nem chegou a testar. Então, vai mudar o projeto durante o projeto, então a chance de dar errado é muito grande, tá? Então, assim, o papo assim tá bem legal, porque a gente começou com o BI tradicional, falando de Excel, e aqui a gente vai evoluindo aqui, tá? E por que evoluir, né? Por que estudar mais? A gente, com o conhecimento que a gente tinha na época do BI tradicional, a gente conseguiria estar trabalhando com isso? Conseguiria. Só que iam ser menos oportunidades. Porque as empresas que forem evoluindo, talvez a gente não estaria apto. Pô, tem empresa que atualmente, até hoje deve usar o Access da vida com Excel e tá funcionando. E quem conhece Access há 20 anos atrás tinha muito mais oportunidade do que hoje. Você quer ter mais oportunidades ou quer ter menos? Mais oportunidades significa salários melhores, porque são as tecnologias que estão em alta. Não tem tanto profissional aí apto com experiência, mas tem essa parte de estar sempre estudando. E é o que a gente faz, né? Estamos sempre estudando. Exatamente. Acabou de fazer um curso, acabou de ler um livro, já tem que ver outro, né? Não pode parar nunca. Até porque a cada meetup que a gente vê de uma empresa grande, Google, AWS ou qualquer outra, você vê que sempre eles têm novidades a todos os meses. Algumas são mais do mesmo, mas tem outras que não, que realmente são disruptivas. Por exemplo, não dá hoje para não falar de GenAI, né? Todas as empresas que a gente vê só fala de GenAI. Então a gente tem que pelo menos entender que isso está acontecendo, esse movimento, né? De acompanhar o porquê de toda ferramenta agora que a gente for utilizar já tem uma IA ajudando ali. Se vai usar uma ferramenta, já tá ali o assistente de IA. Então a gente tem que estar sempre estudando, né? Acabou de fazer um treinamento, já tem que pensar no próximo, porque as coisas vão evoluindo muito rápido. Mas o importante também é você ter, não só fazer vários cursos de qualquer forma. Você tem que criar um planejamento, ver o que você quer e seguir aquele planejamento até o fim, né? Não pode também ficar desviando. Vou começar a fazer um curso de Hope e Metabase, por exemplo. Aí do nada você troca para Python. Aí você nem acabou nenhum nem outro, aí troca para SQL. Aí do SQL você vai para Git, depois você vai para AWS. Aí quer dizer, você não completa nenhum e no final de um ano você não sabe nada. Então, na minha opinião, né, se eu puder deixar uma dica, o que funcionou para mim talvez funcione para você, não sei se o Arruda concorda, mas acredito que se você faz um investimento em treinamento, vai até o fim nele, conclui, consolida, faz POC, implementa, faz projeto. Depois que você tem aquele conhecimento, você vai para o próximo. E aí você vê se aquele próximo conteúdo está alinhado ao que você quer. Porque, por exemplo, tem gente querendo estudar Python agora sem ter conhecimento em ETL, sem ter conhecimento em conceito de BI, sem ter conhecimento em nada. E está querendo aprender Python para fazer dashboard. Ou seja, o objetivo é diferente. Eu não vejo empresa usar dashboard, Python para dashboard. O Python ele é muito usado na engenharia de dados para tratamento, processamento de dados, automação de tarefas. Então é importante você estar atento também ao objetivo da ferramenta que você vai usar, né? Não é simplesmente sair aprendendo, vou aprender SQL, eu quero, por exemplo, eu quero ser engenheiro de dados. Aí o cara está estudando coisas que o engenheiro de dados não faz com SQL. Por exemplo, fazer backup, até faz, né? Dependendo da empresa, mas não é o core. O core do engenheiro de dados é você fazer transformação, né? Essas coisas de tuning, backup é mais o DBA, né? Não que o engenheiro não possa saber, mas não é o primeiro foco, digamos Sabe o assim. que acontece? Há 10 anos atrás, o que acontecia? Tinha pouco conteúdo,
os conteúdos que tinham eram talvez cursos um pouco caros, assim. Pelo menos em São Paulo tinha Impacta, tinha IBTA, mas assim, eram conteúdos bons, mas não era tão acessível. O que a gente tem hoje? A gente tem uma porrada de conteúdo acessível, só que as pessoas não sabem o que estudar, porque tá estudando uma coisa, aí chega um fulano. É até engraçado esses grupos de WhatsApp. Chega uma pessoa, pô, tô querendo estudar tal coisa. Nossa, mas tem 1.000 pessoas falando pra ele. Tipo assim, pô, vai mais confundir a pessoa do que ajudar. Mas assim, é muito importante o que você for estudar ser direcionado para tua carreira, ser direcionado para as tuas habilidades. Então, por exemplo, no meu caso, quando eu cheguei aqui em Portugal, trabalhava com BI e aí surgiu a oportunidade para trabalhar com cloud, que foi a AWS. E todo o conteúdo, tudo que eu aprendi na AWS veio para aqui, né? Pentaho e AWS. Trabalhei um ano, pô, e já comecei a aprender S3, ATIDA. Imagina, isso foi o quê? A final de 19? Imagina o que tinha de conteúdo de AWS no final de 19. Tinha muito pouco. Então, assim, eu tomei muita surra, tá? Apanhei, porque no meu caso, assim, por exemplo, diferente de Google, já não tem tanto essa parte de infra. Já julgo assim mais fácil para aprender. Mas uma vez que eu aprendi Amazon, pô, eu achei Google muito fácil, assim, né, para você começar. Aí o que acontece? O meu próximo projeto foi com Google. E aí eu já saí, e aí, como eu já tinha uma base de Amazon, eu falei, pô, o S3 é equivalente ao Cloud Storage. Eu falei, pô, o Athena e o Redshift faz o que a Google tem no produto só, que é o BigQuery. Então, quando você aprende uma coisa, por isso que a gente fala muito de conceito. Quando eu aprendi a Amazon, eu já tinha a base das clouds. E aí, quando eu fui aprender as outras, eu achei mais fácil. Então, o que eu quero dizer com isso? Não foi algo também que eu planejei, porque tinha muito menos conteúdo que hoje. Mas foi uma cloud na sequência de outra. Depois trabalhei com Azure, depois projetos open source. Então, mas quando eu tava com a Amazon, pô, eu devorei aquele conteúdo. Então, no meu caso, o que direcionou os meus estudos foram os projetos que eu trabalhava, tá? Então, assim, se você não tem uma visão exatamente para onde você quer ir, vai se baseando nos projetos que você tem. Pô, você tá numa empresa que trabalha com Azure e você tá começando, pô, foca em Azure, porque vai ser o teu dia a dia. Agora, se você trabalha com on-premise e você quer começar com cloud, aí sim você vai ter que direcionar os teus estudos para a tua carreira, né? O Spark contigo não foi algo parecido? Foi parecido. Eu entrei na empresa para ser da área de suporte, na área de engenharia de dados, e basicamente a empresa estava migrando muitas coisas de Spark on-premise para cloud, e o meu papel era atuar no ambiente de produção. Então tinha que garantir que tudo que estivesse em produção continuasse funcionando. E muitos projetos eram Spark, e eu não sabia nada de Spark. Então eu tive que aprender, tive que pesquisar. E quando você estuda algo que você utiliza, a sua curva de aprendizagem é muito alta. Porque você vai na teoria para você entender os fundamentos, como funciona um cluster e tal, enfim, todos os detalhes. E quando você vai trabalhar, você vê na prática. Então você une a teoria com a prática. Então a sua curva de aprendizagem é muito alta do que você ficar vendo um monte de teoria e não praticar, e aí você não aprende. Então o Spark foi assim. O tempo, sem falar o tempo. E meu caso, por exemplo, trabalho com Pentaho. E aí eu quero estudar AWS. Só que eu fico 8 horas do meu dia mexendo no Pentaho. Então, quando eu for mexer com o Amazon, vai ser uma hora ou outra durante o dia, no fim de semana. Agora, se eu já trabalho com o Amazon e estou estudando o Amazon, no mínimo eu vou ter contato com essa tecnologia 8 horas todo santo dia. Isso faz muita diferença. Muita diferença, né? Tem até um ditado popular que diz, né, que você só pode ser bom naquilo que você faz muito. Né? Para você atingir o nível lá de especialista, até isso é um estudo científico. Acho que tem que ser no mínimo 3.000 horas. As horas de Então, voo, né, as que a horas de gente voo, fala. exatamente. Por isso que o piloto tem que ter horas de voo, né? Você não vai entrar num avião, o cara fez 10 minutos no simulador, Flight Simulator, e vai pilotar um avião. Não é assim, né? Tem muitas horas. E na nossa área é assim, qualquer área é assim, né? É um bom, é um bom construtor de casas, o cara construiu, até ele chegar no nível de ser especialista, ele construiu diversas casas.
E assim um bom piloto de Fórmula 1, o cara é o Ayrton Senna, né? Quantas vezes ele treinava? Ele treinava na chuva, então ele era especialista em chuva. Então é assim, todo mundo é assim, né? Só fica bom na hora que você faz muitas vezes aquilo ali. E quando você vê um problema, você nem vê como um problema, você já sabe a solução. Não precisa nem pensar muito. Então isso acaba acontecendo, por exemplo, hoje, né, de tanto eu ver erros no Spark, quando eu vejo um erro, eu já sei, isso aqui é por causa disso, isso aqui é por causa daquilo. Mas por quê? Porque eu sou especial? Não, é porque eu fiquei muitas horas vendo logs de Spark, vendo erros, e com isso eu Lendo, aprendi. né? Lendo, pesquisando, obviamente, né? Não podemos menosprezar isso também, os livros também, tem que buscar também fontes, a leitura também é uma boa fonte de aprendizagem, mas só ela não adianta, tem que unir a teoria e a prática, não adianta ser só prática sem teoria e só teoria sem prática. Tem que equilibrar, e se você tiver a oportunidade de trabalhar com o que você está estudando, melhor ainda. Na sua visão, assim, a gente considerando uma pessoa que trabalha com BI, tá? Quais habilidades que ele tem que ter para poder migrar para a área de engenharia? O que você considera, assim, essencial? Cara, essencial. Tem que saber fazer TL bem feito. Quando eu digo TL bem feito, eu digo implementar data quality, saber fazer atualização incremental, Um data warehouse, criar um data do warehouse. zero, Pronto. sozinho. Resumindo em uma frase, exatamente. Sem pedir ajuda de ninguém, você lê o requisito do negócio, né? Isso também é importante, você saber entender o negócio, porque se você não entender o negócio, não adianta nada. Né? Você vai fazer, por exemplo, um projeto pro e-commerce e você não sabe o que é um e-commerce, eu acho que não faz sentido, né? Você vai fazer um projeto para uma rede de posto de gasolina e você não sabe nem quais são os indicadores importantes, pega mal. RH é a mesma coisa. E principalmente RH que tem muita dificuldade com a área de dados, né? Eles não sabem pedir, né? Não generalizando, mas em geral eles não têm tanta capacidade técnica nem de solicitar o que eles querem. Então, é importante você ter essa soft skill de saber perguntar. Por isso que a soft skill também é importante, tem que alinhar ela com, eu diria que é 50% soft e 50% hard, ou talvez até o soft seja maior, porque você precisa se comunicar, precisa extrair da pessoa o que ela quer, que às vezes ela não sabe dizer. Então, eu diria que para migrar, você precisa ter essa bagagem de ter construído um DW, de saber interpretar regras de negócio, de saber perguntar. Eu diria que isso é o primeiro passo. Se não tem isso, nem adianta. Vai sofrer. Ó, e acho que também algo que a gente não fala, mas é algo básico, que é o SQL. Ah, isso eu esqueci de falar, mas Né? isso é Inclusive, ó, pô, minha jaqueta aqui, ó, do SQL, homenagem. muito bonito. Mas o que você falou é basicamente o que eu falo. Tem que saber SQL, tem que saber ETL. E sempre quando alguém manda mensagem, seja nos comentários ou até no grupo de alunos, eu quero migrar para a área de dados. Sempre falo, já criou o DW do zero? Pô, nunca criei. Falei, então cria um DW do zero. E por que eu falo isso? Porque na engenharia vai ter que conhecer Linux, infraestrutura, vai mexer ali, seja com Python ou Spark, por exemplo. Então, CI/CD em alguns casos. Então, imagina ter que aprender isso junto com modelagem, junto com carga full, com carga incremental, é muita coisa. Então, faz um favor para você mesmo, que você vai lembrar disso depois. Tenha uma base boa de SQL, que SQL é a única skill que é pré-requisito em todas as vagas. Seja analista de dados, seja analista de BI, seja engenheiro ou cientista. Então SQL tem que ter. Tá igual falar português. Tem que saber. Tem que Exatamente. saber. Até um exemplo bom, assim, rapidamente, À vontade. é que se você quer trabalhar com dados e você não sabe SQL, é a mesma coisa que você ir morar, por exemplo, nos Estados Unidos e não falar inglês. Você não vai conseguir se comunicar, cara, porque todas as ferramentas de dados, em geral, a linguagem nativa é SQL. Mesmo que você vá usar Python para processar os dados, em geral, a empresa ou ela vai te obrigar a usar SQL, ou todos os seus pares vão usar SQL na hora de transformar os dados. Quem faz com Python, eu já vi um cara fazer com Python, só ele vai fazer aquilo.
né? Porque a gente tinha uma equipe onde tinha que fazer ETL com Python, ele fazia toda a transformação com Python e a grande maioria da equipe fazia com SQL. Então os projetos dele geralmente eram muito mais complexos de fazer manutenção. Então, mesmo que você vá usar Python, na parte de transformação de dados é SQL. Então, por isso que SQL é o primeiro passo, assim, é fundamental. Sem SQL, você vai passar muita dificuldade também. Sim. Então, SQL, os conhecimentos de ETL, Sim, então saber modelagem, sim, modelado, todos os sim. conceitos. É quando a gente fala ETL, a gente inclui já a modelagem, mas assim, modelagem de dados e saber todas as etapas de um projeto de BI, tá? Então, quais são as etapas de um projeto de BI? Levantamento de requisito, modelagem dos dados, e depois vem Indicadores, métricas, isso tem que ter no levantamento, isso. tá? Construção de cubos, dependendo do cenário, Isso né? tem que... Então, saber todos esses conceitos. Saber o que é um cubo. Muita gente não sabe nem o que é um cubo, né? Que aí para engenharia de É dados. que hoje já não usa tanto, né? Já não usa. Se a gente for ver o BI tradicional, tinha o cubo ou do Analysis Service da Microsoft, ou no Pentaho ali tinha o Mondery, que era o OLAP. Então, há 10 anos atrás não tinha o volume de dados que tem hoje. Não tinha também o poder computacional também que existe, né? Hoje você sobe uma máquina em 2 minutos com 300 GB de memória em alguma cloud, então eram outros tempos. Mas é importante saber os conceitos. Então, recapitulando, levantamento de requisito, modelagem de dados, e depois tem o Data Warehouse. Qual que é o engraçado, ou a coincidência? Que o Data Warehouse ele é feito com base na modelagem. Exato. E a modelagem é feita com base no levantamento. O que acontece? Eu julgo dizer que 80% dos projetos não faz levantamento. Logo, a modelagem vai ter buraco. E os casos que a modelagem não é bem feita, então, quando os projetos de BI não são bem feitos, o erro não tá, usou, tinha que ter usado o Pentaho, e usou o Integration, usou o Oracle, não importa a ferramenta, vai ter ferramentas que o teu time vai conseguir utilizar ela de uma forma melhor, vai desenvolver mais rápido, mas em tese as ferramentas fazem as mesmas coisas, tá? A questão é o conceito. Concordo plenamente. Sem conceito, esquece. E quando a gente fala de um data warehouse, estagiária, dimensões, tabela fato, orquestração do ETL, documentação, SCD, tipo 2, tipo 1, tipo qual é a 2, diferença? tudo o que a gente está falando aqui é conceito. Todas as ferramentas fazem. DW está pronto, aí começa o dashboard. Então, antes do dashboard, tem muita coisa, tá? Então, quando você conseguir fazer um projeto de DW do zero, tá com SQL legal, você já vai estar apto, né? E um Python como talvez um plus, não vejo como algo obrigatório, mas é um plus, porque vai usar na engenharia vai usar, mas com conhecimento de SQL e ETL como pré-requisito, e um plus aí como Python, que aí o que a pessoa aí ela já tá mais pronta, né? Isso. Aí Linux Porque o também. sarrafo vai aumentar. Vai ter na que mexer em engenharia. Linux, de repente Terraform. Vai ter que aprender conceito de CI/CD. Vai ter que aprender a fazer deploy, geralmente em ambientes separados, né? A galera de BI ali mais tradicional, de repente, trabalha tudo com um único ambiente de produção, né? Faz manutenção no relatório, não separa dev, homolog, prod. Na engenharia, geralmente há uma separação. Então, tudo isso, Git, né? Você vai ter que trabalhar com o protocolo Git de versionamento de códigos. Então, realmente o nível de skill aumenta porque a responsabilidade aumenta, né? Você vai criar basicamente um ambiente onde analistas, cientistas, de repente até pessoas de negócio vão consumir os dados. Então, a responsabilidade é maior, né? A galera fala, o salário é maior. Tá, mas a responsabilidade também. É compatível, né? É diretamente proporcional. Quando aumentar a responsabilidade, aumenta o salário. E quando diminui a responsabilidade, diminui o salário. Então, por isso que engenharia de dados é uma profissão bem valorizada. Mas uma outra coisa também é que geralmente a gente não vê tanto engenheiro de dados júnior. Não se vê tanto, né? A galera reclama, pô, não tem engenheiro de dados. Claro, porque você tem que passar primeiro. A gente está indicando aqui que você passe primeiro, né? Pela área de BI e depois você faça a migração.
Porque se você for direto, primeiro, vai ser difícil migrar. As empresas, eu não daria uma oportunidade, né? Sendo polêmico aqui agora. Como é que eu vou dar uma vaga para um cara, num cliente, para esse engenheiro de dados, se ele não tem experiência, nunca criou um DW, não sabe o que é ETL direito, vai para criar um projeto na nuvem, que pode ser extremamente caro. Alguém passa de trainee para gerente? É, Resumindo, é isso. pois é. Então, E se passar, vai ser uma baita exceção. E quando você. E tem uma frase engraçada que você olha uma exceção e você entende por que ela é exceção e não é a regra. exatamente. Por via de regra, você não vai entrar na engenharia direto, ganhando bem. Pode até ter empresa que tem um projeto júnior, acho legal que tenha, né? Tomara que tenha. Mas vai ter que ter um sênior te acompanhando, né? A empresa não vai deixar você criar um ambiente na nuvem sem ter ninguém para te auxiliar. Isso eu não faria e nunca vi nenhuma empresa fazendo. Até porque tem tanta gente boa em BI, com bom conhecimento técnico, conhecimento de. Então, muito mais pronta de alguém que acabou de chegar, né? Então, e muita gente de BI, às vezes, já até faz um trabalho de engenheiro, só não oficializou. Exatamente, sim. Eu basicamente fazia engenharia, né? Só que ferramenta diferente. Mas depois, quando eu passei, eu já tinha aquela bagagem. Então a adaptação não foi tão tranquila também. Eu tive que estudar bastante. Mas foi mais fácil do que se eu não tivesse aquela bagagem prévia. Para quem tá querendo chegar direto, aí vai estudar direto Python, sem saber direito o conceito de BI, vai apanhar bastante, vai sofrer. Então é preferível aceitar que existe degraus a serem conquistados, né? Vai um por um, né? Não tenta ir direto pro último. Você tem que passar pelo processo, né? Degrau 1, degrau 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Tanto que com base no que você falou, o Spark em si, eu vi você usando uma boa base do Python, que é o PySpark, e quando você ia analisar os dados, você usar o SQL. Que eu acho que isso define já qual a base, né? Exatamente. É a base de tudo, né? Na engenharia de dados, hoje muitos projetos utilizam Python, apesar de, se você que está assistindo usa outra linguagem, como por exemplo Java, Eu acho mais específico, né? R, pode utilizar também, né? Mas hoje o Python ele é basicamente um padrão de mercado. Grandes empresas estão migrando stack, por exemplo, dentro do próprio Spark, onde os scripts eram feitos em escala, as empresas estão migrando para PySpark porque é mais fácil de encontrar pessoas. Quem é que programa em escala? Eu, particularmente, não conheço ninguém. Agora, PySpark tem várias pessoas que já mexem com Python. Para migrar para o Spark com PySpark é mais simples, é igual. Muda só as bibliotecas que ele vai utilizar, mas a sintaxe é igual do Python, né? Então, essa é por isso que se fala tanto em Python, né? Porque ele é simples, você pode implementar ele de qualquer forma. Existem várias formas de você programar. Tem linguagens que você tem que seguir um padrão, por exemplo, Java, você tem que seguir aquele padrão ali. O Python ele é muito flexível. Então é uma linguagem fácil, você consegue resolver problemas fáceis, mas obviamente que depois você vai ter que estudar boas práticas, padrões de orientação a objeto, que aí é um pouco mais complexo, mas você pode começar e resolver grandes problemas de forma simples, ou até mesmo nem migrar nunca para orientação a objeto. Você pode resolver o problema todo com código funcional ou até sequencial. Então o Python é um padrão hoje de mercado, né? Para engenharia de dados não tem como fugir. Para você extrair dados de API, para você gerar alguma automação, o Python é muito simples. Tem muito conteúdo, muitas bibliotecas e cada vez mais bibliotecas novas vêm surgindo e o Python, para mim, ele é um padrão, né? Assim, se a gente olhar as vagas, tá dominando o mercado. E basicamente ali, né, para quem ficar na dúvida, pô, vou começar um projeto novo, vou usar Python, vou usar Spark. Eu acho que o volume de dados é a variável, né? Exatamente. Se o volume é pequeno, cara, é Python. Ou nem. Cara, se o volume é pequeno, na minha opinião, Python já é o exagero. Porque o Python, ele é mais voltado para quando você tem muitas fontes complexas, onde uma ferramenta que já está pronta não vai atender. Aí eu vejo que há uma necessidade de Python.
você precisa integrar com um sistema legado, precisa integrar com diversas APIs que de repente só aceita requisição em Python, se é que existe isso. Mas, enfim, o Python também tem que ser usado quando é necessário, né? Porque ele vai gerar uma complexidade a mais, vai ser difícil achar mão de obra, vai ser mais caro o projeto. Então, será que realmente há necessidade de Python? E se for poucos dados com o Spark, então? Pô, aí é crime. Aí vai na delegacia mais próxima e faz o BO, porque aí é crime. Aí é golpe, É golpe, com certeza. Bom, estamos chegando ao final aqui de mais um episódio, né? Um bate-papo aqui mais tranquilo. No episódio anterior, você pode contar um pouco da tua história, todo o tempo aqui que você está em Portugal, né? Hoje foi mais um bate-papo de tecnologia. Mas assim, para resumir, os conceitos básicos, né? SQL e ETL, pré-requisito, plus Python, porque aí na engenharia você vai usar outras coisas, tá? E em empresa grande vai usar o Spark. Pode usar de formas diferentes. Pode ser um Databricks, pode ser um Spark gerenciado em alguma cloud, por exemplo, AWS, o Spark tudo open source, tá? Que é o que a gente fala dos Sparkados. Então, tá começando com o Spark. Tem o link aqui na descrição, baixa o e-book, começa a entender um pouco do Spark. Fala um pouco aí do e-book, para quem não assistiu o primeiro episódio. Certo. Bom, o Entenda e-book. Claro. Bom, o e-book ele vai trazer o conceito do Spark, né? O que é o Spark. E você vai entender como funciona um cluster e tal. E é importante você ter esse conhecimento teórico. E depois, lá na parte final do e-book, vai ter como você instalar e utilizar ele open source na sua casa. Ou seja, o que é open source, né, se você não sabe? Open source é um software de código aberto que você pode pegar, utilizar gratuitamente e você pode até vender se você quiser, não tem problema nenhum. Então, essa é a versão que a gente está utilizando. E lembrando que todo conhecimento que você for utilizar no Spark Open Source, ele vai ser compatível com Databricks, Fabric, Snowflake ou onde você for utilizar. Então, por isso que eu recomendo. E se você, de repente, está pensando em fazer até uma POC na sua empresa, você pode utilizar o Spark Open Source que não vai ter custo. Então, no e-book vai ter o passo a passo, vai ter como instalar. E se você tiver alguma dúvida, ainda tem um grupo, né, que nós estamos à disposição para te ajudar a solucionar qualquer possível problema. É isso, tá? Então, muito obrigado por estar aqui nessa parte 2, mais um episódio, tá? E suas declarações finais aí, tá? E obrigado por estar aqui mais uma vez. Bom, eu que agradeço, para mim é uma honra sempre estar aqui, né, diante de uma lenda na nossa área de dados, poder bater esse papo, trocar uma ideia, para mim é uma grande honra, né, uma pessoa que eu via de longe pela televisão, hoje poder estar aqui do lado, trocar uma ideia pessoalmente, para mim é uma honra, é sinal até de que eu estou no caminho certo. Então, gratidão mais uma vez, gratidão a todos que estão aí assistindo, e é isso. Muito obrigado. Tamo junto. E, bom, mais um episódio. Vamos ter outros, tá? E compartilha o podcast aqui com o teu time, com os teus colegas, tá? Que é uma nova forma aqui da gente se comunicar sem eu ficar compartilhando tela e fazer TL igual um louco ali nas lives, tá? Um bate-papo mais descontraído. E é isso, tá? Te vejo aí no próximo episódio. Se você tá começando aqui, pô, aqui no YouTube tem várias lives, tá? Pode começar por aqui, principalmente lives de ETL, de BI, tem as lives aqui que o Wallace fez junto com a gente para engenharia. Então aqui a gente tem conteúdos desde para você tá começando com o BI, até se você já evoluiu aí para engenharia, tá bom? Um grande abraço e até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Abraço.